com dengue, chikungunya ou zika e nem sabe. Então, se você está com febre, é melhor ficar alerta. Se junto a isso você tem dores de cabeça, sente dores no corpo, nas articulações, procure uma unidade de saúde. Conheça outros sintomas. Acesse saude.gov.br/combate a AIDS. Ministério da Saúde, Governo Federal. Pátria Amada, Brasil. Olá, boa noite. Começa agora a segunda edição do ESB Notícias. Mais informação e conteúdo para você. Confira os destaques desta quinta-feira, dia 6 de junho de 2019. Sindicatos municipais realizam manifestação em defesa de reajuste salarial para todas as categorias. Na Semana do Meio Ambiente, alunos da rede municipal participam de roda de conversa sobre preservação e recursos ambientais. E mais, uma reportagem especial sobre o lançamento da 17ª edição do jornal Ecotins. Essas e outras informações você confere agora no ESB Notícias, segunda edição. Uma professora da Escola Municipal Zulema Cotrim, no bairro Felícia, gravou um vídeo denunciando a falta de merenda na extensão da escola. Abre aspas. Hoje é só batata seca, nem um cafezinho as crianças têm direito nesta escola. Só batata doce. Um pedaço de batata para as crianças merendarem hoje aqui. Fecha aspas. De acordo com o Sindicato do Magistério Municipal Público, os problemas referentes à merenda escolar na rede municipal de Vitória da Conquista persistem há meses. Há cerca de 2 semanas não há leite nas creches. As refeições das crianças no que se refere ao café da manhã e jantar, principalmente nas creches integrais, estão se resumindo a bolacha com suco ou café puro. É o que denuncia o sindicato. Mas por meio de nota, a Prefeitura informa que através da Secretaria Municipal de Educação, as escolas e creches do município estão abastecidas com itens necessários da alimentação escolar. Ressalta ainda que o cardápio é acompanhado por uma equipe de nutricionistas que monitoram os colégios e creches da rede municipal. Além disso, realiza periodicamente a avaliação do serviço ofertado aos alunos, tendo o Conselho Municipal de Alimentação Escolar aprovado todas as contas e ações do município nos últimos anos. Sindicatos municipais realizaram na manhã de hoje uma manifestação. Servidores públicos de Vitória da Conquista fizeram uma manifestação em frente à Prefeitura Municipal. Eles cobraram o reajuste salarial. Nós sentamos com esse governo, várias reuniões, fechamos as pautas que não era financeira. Quando chegou na pauta financeira, travou tudo. Então o governo hoje não sabe qual é a proposta dele, se ele vai dar. Nós lançamos uma proposta, eles não mostraram pra gente qual é a proposta dele real. Nós avançamos em outros itens da pauta, porém, o financeiro não, salário, aumento de salário e da alimentação, do Vale Alimentação, não aumentou nada. Nos reunimos aí umas 4 ou 5 vezes, né? E quando foi para nos reunir para falar sobre o aumento do salário, aí começou a desmarcar. As lideranças sindicais também cobraram o diálogo entre o poder público e as categorias para resolver esse impasse. Hoje todos os servidores se uniram, estão aqui porque buscando diálogo, né? Na verdade a prefeitura fecha-se ao diálogo, se recusa a apresentar as contas, se recusa a apresentar qual o montante que tem para negociar. Após o ato na frente da prefeitura, os servidores públicos municipais percorreram algumas ruas do centro da cidade. Desde o mês de março as categorias buscam o reajuste salarial, mas até o momento a prefeitura não atendeu. Uma greve geral unificada não está descartada. Depende da administração. Né? A greve não é boa para nós, não é boa para a população, né? Nós somos, inclusive, nós temos filhos na rede municipal, mas depende do governo. É o último recurso que o servidor tem. E na Semana do Meio Ambiente, alunos da rede municipal participaram de uma roda de conversa sobre preservação e recursos ambientais. Quem conta essa história para a gente é a repórter Samara Dias. A aula sobre meio ambiente foi fora da escola e estava todo mundo muito atento. Mais de 100 alunos das escolas municipais Helena Cristália
e Arthur Seixas participaram da roda de conversa e colocaram a mão na massa para entender a importância de preservar a natureza. A ação é uma das atividades da Semana Municipal de Meio Ambiente. Estamos realizando a Semana do Meio Ambiente 2019 com o tema Conquista 200, uma cidade mais verde. Nós buscamos com esse tema conscientizar a população da importância de uma cidade mais arborizada, devido a todos os fatores, inclusive fatores climáticos, que a gente sabe muito bem da importância e do significado de cada árvore. E, além disso, nós também estamos buscando recuperar diversas áreas degradadas que tem no nosso município e que precisam urgentemente de uma proteção, de um resgate, como é o caso do Rio Verruga, que a gente está fazendo a recuperação. Vamos ter agora o Parque Ambiental do Rio Verruga. E na Semana do Meio Ambiente, 100 mudas nativas foram plantadas aqui, onde será o Parque Ambiental do Rio Verruga, em Vitória da Conquista, para ajudar a recuperar essa área e também a subbacia do Rio Verruga. Hoje nós estamos concentrando numa caminhada ecológica que vai ser aqui ao longo do Parque Ambiental do Rio Verruga. Nós iremos realizar um plantio de 100 mudas nativas e doar mais 300 mudas para as crianças poderem levar para casa. Vamos fazer também coleta de resíduos que encontrarmos pela trilha, toda uma atividade de conscientização, de integração dessas crianças no Parque Ambiental. As amigas de turma, Carolina e Isabel, plantaram pela primeira vez e juntas uma muda da árvore nativa, a tamboré. Aqui mesmo nós estamos plantando para reanimar, aí vai restaurar o rio de novo. Primeira vez que eu plantei uma árvore. É bom, né? Cuidar da natureza de todos. As crianças são o futuro. Por isso, quanto mais cedo for estimulada a educação ambiental, mais chances de despertar a consciência e a importância pela preservação da natureza. E os meninos dessa faixa etária é importante, eles estarem levando isso e são agentes de transformação. É o nosso futuro. Muito bacana essa iniciativa. E olha só, quem utiliza a bike para a prática de exercícios físicos deve ficar atento aos equipamentos de segurança e, mais do que isso, as vias de acesso para essa modalidade. Acompanhe a reportagem de Luiz Pedro Passos e Paulo Caled. Natural da cidade de Itambé, Ramon Guzmão desde criança é apaixonado por bicicleta. Há cerca de 5 anos, a bike, usada apenas para passeio, passou a ser a sua companheira em atividades esportivas. No começo deste ano, já era dia, quando entre uma pedalada e outra, Ramon encontrou um obstáculo pelo caminho que quase resultou em sua morte. Estava trafegando na BA-263, já na entrada da cidade aqui, tinha pego a bicicleta para ir na fazenda de um colega e na volta, já era por volta de 6h30, já estava escuro, tinha um veículo parado no acostamento sem sinalização nenhuma e eu, por estar vindo de cabeça baixa, acabei colidindo na traseira desse veículo, sendo arremessado para dentro do veículo. Naquele dia, por estar realizando apenas um passeio, Ramon não fazia uso de todos os equipamentos de segurança. Por conta disso, e em decorrência do impacto, Ramon sofreu várias lesões pelo corpo. Tive fratura em 4 vértebras, tive uma lesão na medula, tive fratura de mandíbula, e um corte no lábio. O acidente, segundo Ramon, envolve ainda outros 2 fatores. Desde a minha desatenção em estar pedalando de cabeça baixa, sem o uso dos equipamentos devidos, e do motorista, por ter parado no acostamento em uma BA sem sinalização nenhuma. A história de Ramon deixa claro, na rua, na rodovia ou na trilha, é imprescindível, além da atenção, o uso de todos os equipamentos de segurança. Um dos equipamentos mais essenciais, que evita danos, traumas cranianos, importantíssimos, é o capacete. Os óculos, você protege os seus olhos, importantes para o seu dia a dia, para o seu trabalho, para o seu dia a dia. E na atividade física você protege com os óculos. Usando os óculos adequados, você estará protegido de insetos, choques, se você estiver fazendo trilhas no meio do mato, galhos, espinhos, enfim.
As luvas, também um equipamento importantíssimo, porque em um choque, uma queda, a primeira coisa que você faz é tentar se proteger com as mãos no chão do seu corpo, né, de ter algum outro impacto mais forte. A sapatilha ou tênis, dependendo do seu nível de ciclismo, tem pessoas que já usam sapatilhas treinadas, usam sapatilhas. Você se sente um pouco mais preso e mais seguro na bicicleta. E o equipamento, o vestuário, né, que são roupas específicas para o ciclista, né? O acidente não colocou fim ao amor de Ramon pelo ciclismo. E junto com os demais companheiros do grupo e também Bike Club, ele continua realizando atividade física, agora com atenção redobrada e segurança ainda mais reforçada. Mas pelas estradas ainda existem outros obstáculos que dificultam a vida dos ciclistas. Nós temos assim dificuldades imensas. Nessa rodovia especificadamente, que é Itambé-Itapetinga, mato alto, né? O acostamento já está muito sujo, os matos atrapalham, buracos na pista, né? Vitória da Conquista e também não, a gente não tem esse problema. Mas aqui em Itapetinga nós temos esse problema. E um grave, os motoristas, né? Que alguns não respeitam o ciclista, entram fechado nas curvas, né? Então eles precisam também aprender que aqui é uma vida, né? Nós estamos fazendo uma coisa que a gente gosta, que fazemos com cuidado, então eles precisam ter esse cuidado. Vamos saber quais são os destaques desta quinta-feira no nosso Giro de Notícias. Cíntia Garcia, conta pra gente. Boa noite, Aline. Boa noite a você que acompanha o ESB Notícias, segunda edição. A Polícia Militar da Bahia formou 494 novos soldados na manhã desta quinta-feira. Eles integraram o curso de formação da PM, ministrado para 148 alunos na capital e 346 em batalhões de ensino, instrução e capacitação nas cidades de Juazeiro, Feira de Santana, Ilhéus, Conquista, Barreiras e Itaberaba. Os profissionais vão servir em diversos municípios da Bahia. E neste giro, uma notícia que interessa a toda a região. A empresa de linhas aéreas Azul está ampliando a quantidade de destinos partindo de Vitória da Conquista. A partir do dia 5 de agosto, os clientes poderão chegar a São Paulo com voo direto e diário para Campinas. Ao todo, serão 354 assentos disponíveis. Outra novidade é a ampliação dos voos já operados no aeroporto de Vitória da Conquista. A empresa irá aumentar assentos oferecidos na ligação entre Belo Horizonte e Vitória da Conquista e Salvador a Vitória da Conquista. A partir do dia 25 de julho, às segundas, terças, quartas e sextas-feiras. Os turbohélices ATR 72600, com capacidade para até 70 clientes, dão lugar aos jatos Embraer 195, com capacidade para até 118 clientes, 4 vezes da semana. Essa alteração significa um aumento de 384 assentos semanais. Aline. Obrigada, Cíntia. Agora é hora de falar sobre o tempo. A previsão é de tempo nublado em Vitória da Conquista nesta sexta-feira. Os termômetros variam entre 12 e 24 graus. Confira a previsão para outras cidades da região. Possibilidade de chuva para Jequié. A mínima deve ficar em 14, com a máxima podendo chegar aos 30 graus. Em Itapetinga, a previsão é de chuva pela manhã. Os termômetros registram a mínima de 12 e a máxima pode chegar a 29 graus. Variação de nebulosidade em Tarantim, com possibilidade de chuva durante o dia. Os termômetros oscilam entre 16 e 29 graus. Predomínio de sol nesta sexta-feira em Macaúbas. Os termômetros variam entre 15 e 30 graus. E no próximo bloco você acompanha uma entrevista com o professor Rubens Sampaio, ele que é doutor em desenvolvimento e meio ambiente, e conversa com a gente sobre os desafios e a complexidade de um ecossistema sustentável. Confira a hora certa, neste exato momento, 6 horas e 13 minutos, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. O amor que une quem se ama faz lembrar, faz animar, voar mais alto e viajar, fechar os olhos e sonhar, quem amamos com a
Motorista educado, trânsito mais seguro para todos. Ingerir bebida alcoólica e dirigir, além de ser ilegal, reduz a concentração, afeta a coordenação motora e diminui o desempenho no volante, reduzindo a capacidade de ação e reação. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Uma campanha da UESB-FM, TV UESB e Polícia Rodoviária Federal. Todo mundo deve ficar atento. Uma mancha na pele pode ser hanseníase. Se você tocar na mancha e não sentir nada, ou perceber diminuição da força nos braços, mãos e pés, é melhor procurar uma unidade de saúde. É muito importante identificar o mais rápido possível. A hanseníase tem cura. O tratamento é gratuito e logo que ele começa, a doença deixa de ser transmissível. Hanseníase. Identificou, tratou, curou. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Estamos de volta aqui pelo ESB Notícias, segunda edição. Na Semana do Meio Ambiente, você confere uma reportagem especial sobre o lançamento da 17ª edição do jornal Ecotins, uma parceria do Ministério Público, das Secretarias Municipal e Estadual de Educação e também da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. E quem conta essa história para a gente é a repórter Joana Rocha. Acompanhe. Um dia mais que apropriado para apresentar os resultados dos estudos e ações sobre o meio ambiente. Assim, foi o lançamento da 17ª edição do jornal Ecotins. Nós estamos há 45 anos de Estocolmo, de 1972, quando a data foi escolhida para sediar o Dia Mundial do Meio Ambiente. Naquela época já se via um cenário de degradação ambiental, mas não se anteviam que os desastres seriam tantos e imensos. E infelizmente com o nosso país sendo um dos líderes dos desastres mundiais na seara do meio ambiente. Então nós temos mais que ter esses momentos de reflexão, de crítica e de ação envolvendo as novas gerações para poder ter uma reversão dessa crise ambiental. Durante 4 meses, professores e alunos do Colégio Estadual Luiz Eduardo Magalhães, de Vitória da Conquista, se dedicaram à causa ambiental. É um projeto que não vai morrer em si mesmo, é um projeto que já tem gerando frutos, como a criação de livro de jornalismo, a criação de atividades como a Dicana que vai ser desenvolvida. Então o projeto foi muito importante para a unidade escolar, para essa questão da mobilização e da formação. Foi gratificante essa questão de já ver a matéria pronta, mas foi um longo período de adaptação, de muitos erros, de várias vezes termos que refazer uma matéria, de várias vezes ter que começar do nada. E realmente quando ficou pronto foi muito gratificante. Tivemos uma ideia de fazer uma cápsula para abrir daqui a 10 anos. Aí para ver se a nossa percepção de futuro estava correta. Durante o lançamento do jornal no auditório do Colégio Luiz Eduardo Magalhães, professores e estudantes e todas as pessoas envolvidas na 17ª edição do Ecotins puderam prestigiar e participar de atividades culturais, entre elas as danças circulares. O jornal Ecotins é fruto de diversas parcerias, entre elas a UESB. A universidade, através de ações extensionistas que envolvem professores do curso de jornalismo, tem se comprometido em estar realizando ações de extensão com a promoção da saúde ambiental. A gente sabe a importância que o meio ambiente tem na vida da população e hoje nós temos formas de estar realizando atividades de coleta seletiva e de cuidado com o meio ambiente. É muito importante a UESB estar devolvendo, digamos assim, um pouco desse saber, um pouco desse conhecimento que a gente tem também e contribuir na formação do projeto EcoKids Ecotins, que de fato é um projeto importante, é um projeto que tem mobilizado as escolas de ensino fundamental e médio da cidade, uma ação muito importante que o Ministério Público desenvolve a partir da doutora Karina
E nós trazemos um pouco do nosso conhecimento. A gente vai lá formar professores, digamos assim, instrumentalizar os professores e os alunos, principalmente no campo do jornalismo, porque um dos principais produtos gerados durante esse projeto é a produção do gibi EcoKids Ecoteens e do jornal e revista EcoKids Ecoteens. Então o curso de jornalismo atua fazendo essa ponte, ajudando na formação, no campo da fotografia, do jornalismo e também trazendo nossos alunos de jornalismo para contribuir com o projeto. E ainda falando sobre meio ambiente, nós recebemos no programa de hoje o professor Rubens Sampaio, doutor em desenvolvimento e meio ambiente, para falar sobre os desafios e a complexidade de um ecossistema sustentável e todas as suas vertentes. Boa noite, professor Rubens, seja bem-vindo aqui aos estúdios da TV UESB. Eu começo então perguntando, é um tema realmente muito complexo. Fala-se muito em sustentabilidade, em um equilíbrio de um ecossistema, mas a sustentabilidade é algo muito mais complexo que a gente precisa entender melhor. É isso mesmo. O debate, quando discute a sustentabilidade apenas na perspectiva ambiental, é um debate reducionista. Na realidade, quando se discute a sustentabilidade, você precisa discutir os aspectos relacionados com a cultura, com as tecnologias, com as questões econômicas e com as questões sociais. Quando a gente discute apenas a questão da sustentabilidade sob a perspectiva ambiental, a gente deixa de discutir questões que são extremamente importantes para que a sustentabilidade ambiental aconteça. Nós temos vários aspectos que estão imbricados quando se discute a sustentabilidade. Professor, falando um pouquinho mais sobre esse tema, dia 5 de junho agora, a gente sabe, foi o Dia Mundial do Meio Ambiente. E a gente sabe que o grande desafio da humanidade é realmente tentar equilibrar esse ecossistema, né? Fala-se muito que as próximas gerações serão mais prejudicadas com a falta dos recursos naturais. Mas o que fazer? De que forma a gente pode atuar realmente? Está faltando o quê? Vontade política, políticas públicas, para que a gente possa ter realmente um ecossistema mais equilibrado? Olha, eu fico me questionando às vezes se a gente tem o que comemorar. Porque, na realidade, os principais problemas ambientais que nós temos, nós já sabemos a solução há pelo menos uns 40 anos. Eu gostaria de citar apenas dois aspectos. Em relação à gestão dos resíduos, por exemplo, nós já sabemos tudo, não é questão de conhecimento. Nós já sabemos o que fazer para gerir os resíduos gerados nas cidades. Só que, e parece incrível, porque o custo de não fazer nada, como tem acontecido na maioria dos municípios, é mais alto do que o custo de fazer alguma coisa. Ou seja, a gente está gastando dinheiro, está deixando de ganhar dinheiro com os nossos resíduos. É evidente que a gente tem que ter sempre a precaução para não gerar os resíduos. Mas em gerando, já que é impossível não gerar resíduos, em gerando, se a gente conseguir gerir os nossos resíduos, e nós já temos conhecimento suficiente para fazer isso, a gente vai fazer economia. A gente gasta mais não fazendo nada. O segundo aspecto que eu gostaria de salientar é em relação à gestão das águas. Nós não precisamos de mais nenhum conhecimento. A gente já sabe o que fazer para gerir as nossas águas. Um dos principais aspectos relacionados com a gestão das águas seria, por exemplo, a não utilização de agrotóxicos, como nós vemos fazendo. Ao contrário, a gente tem feito isso. Tem utilizado cada vez mais agrotóxicos, temos desmatado cada vez mais as nascentes, nós não temos cuidado corretamente das matas ciliares. Então, a questão do saneamento, de não colocar esgoto in natura dentro dos rios, das fontes de águas. Então, nós já sabemos tudo o que fazer. O que falta? Vontade política. Porque ao você fazer a gestão correta dos seus resíduos, de suas águas, por exemplo, tem outros aspectos. É claro que a gente não sabe tudo, por exemplo, em relação às consequências do efeito estufa. Nós não sabemos de tudo. Os aspectos secundários, terciários, nós não sabemos ainda, não há conhecimento suficiente sobre isso, não há. Mas sobre os outros aspectos, nós já sabemos tudo. O que falta, então, é vontade política e políticas públicas eficazes para que a gente possa ter um ecossistema mais equilibrado. Exatamente isso. A gente precisa de vontade política. Agora, por que não acontece? Essa foi uma pergunta, inclusive, que me fizeram recentemente em uma palestra que eu dei. É porque, quando você faz isso, você vai contrariar grandes interesses. Por exemplo, se você gerar
adubo orgânico a partir dos resíduos que você gera, você automaticamente vai afetar a indústria que ganha muito dinheiro com os adubos químicos. Então, assim, nós temos grandes interesses. A gestão das águas, você tem que necessariamente discutir que tipo de desenvolvimento agrícola você quer para o país. Porque quem são hoje os maiores poluidores das águas? São os grandes produtores. Infelizmente, né? Exatamente, os grandes produtores. Eles são os grandes contaminadores, aqueles que matam as nascentes. Tá? E eu sempre comento o seguinte, quanto é que custa para um país ou para um estado a morte de um rio? A gente não tem ideia, a gente não consegue dimensionar as consequências de você matar uma nascente. Então, ir lá e aplicar uma multa também não resolve, porque aquela multa ela é insuficiente para custear todo o dano causado daquela da prevenção. Gostaria de citar o caso de Vitória da Conquista, que é o nosso caso. Sim, sim, tá? a nossa região. Vitória da Conquista, os estudos que nós que temos dizem o seguinte, Conquista não pode passar de uma população de 500 mil de habitantes. Por quê? Porque nós não temos água. Já é um problema. Já é um problema hoje. Né? Então, a nossa caixa d'água aqui, ela, por exemplo, é insuficiente. Nós dependemos do ciclo natural das chuvas. Então, qualquer alteração na questão do clima afeta diretamente Vitória da Conquista. Porque se nós não tivermos chuvas até o mês de março, nós fatalmente teremos falta d'água a partir de agosto. Por quê? Porque o nosso reservatório é insuficiente. O que nos faz lembrar, professor, sobre essa questão, que há bem pouco tempo houve assim, um grande racionamento de água em Vitória da Conquista, que foi um grande problema para toda a sociedade aqui. E quando você toca nessa questão, nos leva a pensar e refletir cada vez mais. O que fazer? Porque, assim, a população só aumenta, Vitória da Conquista só recebe mais e mais pessoas, ou seja, é um polo atrativo de muita gente. E o que a gente vai fazer quando chegar a 500 mil habitantes, por exemplo? Olha, a barragem do Rio Catolé Grande não resolve. Ela é um paliativo, assim. Resolve para uma população menor do que 500 mil habitantes. A ideia do Rio Pardo, da barragem do Rio Pardo, a gente sabe hoje que o Rio Pardo está precisando de socorro. Não tem mais como abastecer. Não tem mais como. O Rio Pardo, ele cortou o ano passado, ele secou o ano passado. E você observa que tem várias barragens, principalmente aqui no norte de Minas, já que o Rio Pardo é um rio interestadual. E nós temos também grandes projetos de irrigação já dentro da Bahia. Não só em Minas, mas dentro da Bahia. Então, esses projetos retiram água do Rio Pardo. De maneiras que o Rio Pardo já não resolve o nosso problema, a não ser que você tenha que contrariar, novamente, grandes interesses. Então, a nossa situação é uma situação muito difícil. Preocupante. Tá? Preocupante. Nós não temos condições de ter aqui na nossa cidade uma população muito grande, porque a gente não tem fonte d'água. Soluções. Água da barragem de Anagé seria talvez uma alternativa. Só que o custo, mais uma vez, muito alto. Custo que você trazer, você transpor a Serra dos Pombos, por exemplo, para trazer água para a Vitória da Conquista, é um custo muito alto. Né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Agora, professor, para a gente encerrar, é um tema realmente muito importante que toda a sociedade, a comunidade, não só acadêmica, mas também toda a sociedade deve participar desse debate, principalmente quando a gente fala sobre essa questão da água em Vitória da Conquista. Sim. Esse é um tema urgente. Eu acho que não basta só boa vontade, né? Como tem acontecido. A gente precisa chamar a sociedade, dizer a verdade da sociedade, mostrar os fatos que nos causam problemas e preocupações. Precisamos fazer um grande debate, que tipo de tamanho de cidade a gente quer. A gente não sabe ainda que tipo de cidade, que tipo de tamanho de cidade a gente quer que Vitória da Conquista seja. Então, essa é uma discussão urgente, uma discussão séria. Não se trata aqui de fazer nenhum tipo de terrorismo, não é isso, mas nós precisamos discutir o futuro da nossa cidade. Com certeza, para que as próximas gerações não sofram tanto os danos de um recurso, por exemplo, escasso, como é a questão da água aqui em Vitória da Conquista. É o que acontece conosco hoje. Nós estamos sofrendo por decisões equivocadas tomadas no passado. Uma das fontes de água que nós tínhamos era o Rio Verruga. O Verruga, a gente sabe o que aconteceu. É verdade. Foi considerado o rio mais poluído do Brasil, né? Infelizmente, né, professor?
Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no ESB Notícias. Professor, trazendo aqui informações valiosas para a gente sobre sustentabilidade, sobre ecossistema equilibrado e principalmente sobre essa questão da água aqui em Vitória da Conquista. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no ESB Notícias. Volte mais vezes para trazer para a gente mais informação e conteúdo também, ok? Bom, e no próximo bloco você confere uma reportagem sobre as baixas temperaturas previstas para os próximos dias. A gente vai para um breve intervalo e volta já. Estamos de volta aqui pelo ESB Notícias, segunda edição. Nesses últimos dias, nós, conquistenses, fomos surpreendidos com as baixas temperaturas. Aliás, o tempo anda meio confuso. Um outono que começou com muito calor, mas agora a previsão é de muito frio para os próximos meses. Confira na reportagem de Samara Dias e Paulo Caled. Basta andar pelo centro de Vitória da Conquista para saber que ele chegou. Muita gente já tirou aquele casaco bem quentinho para se proteger do frio, que esse ano chegou tarde e de repente. E essa demora tem uma explicação. Demorou a chegar, agora lembrando que esse atípica é diferente dos anos normais, porque estamos sobre o regime de El Niño. Mesmo de fraca intensidade, mas essas alterações dentro do El Niño ela é normal. E uma das características principais é o deslocamento, o atraso da estação fria. Então, o que era para a gente ter de temperatura baixa a partir da segunda quinzena de abril, aí a gente começou agora no mês de maio. Maio foi intercalado, temperaturas altas e baixas, mas o frio mesmo intenso começa agora em junho. Ó. E lembrando que o inverno que começa agora, dia 21 de junho, ele é vai ser um dos mais frios assim, dos últimos 3 anos. O famoso friozinho de Conquista demorou, mas chegou e deve ficar mais intenso nos próximos dias. Mas não para por aí não. A previsão é que as temperaturas caiam ainda mais nos meses de julho e agosto. E junho é uma espécie de preparação. E como a gente teve deslocamento de algumas semanas de frio, então o frio intenso vai chegar basicamente no mês de julho. Ó. Então para quem está sentindo esse frio agora em junho, prepare-se que vem um pouquinho mais frio em julho e agosto. E nesse período, a umidade do ar também fica baixa. A umidade, que ela é a quantidade de água presente na atmosfera, ela, no geral, aqui em Conquista, ela é muito alta em janeiro, fevereiro, março e também perto do final do ano, outubro, novembro, dezembro. E maio, junho, julho, agosto, setembro, a umidade é muito baixa. Então, se a gente for fazer uma relação, é tipo assim, quanto mais frio, mais seco. E quanto mais seco, então maior a probabilidade de problemas respiratórios, principalmente para as crianças e para os idosos. A estação mais charmosa do ano só começa oficialmente no dia 21 de junho. Mas tem gente que já está comemorando a chegada do frio, não é mesmo, dona Nilza? Eu amo, adoro esse tempo, sabe por quê? Eu fico mais linda, mais ainda, que agora aí cada dia é uma roupa diferente. Aí eu venho de cachecol, né, toda bem forradinha, bota no pé, né, aí eu estou linda, parti pra quadrilha, que vem agora a fogueira, né. Com certeza. E as notícias fica por aqui. Para rever essas e outras informações, acesse o nosso site surte.esb.br. A gente volta amanhã, às 6 da tarde, com mais informação e conteúdo para você. Uma boa noite e até lá. Pela fuga de material decorrente do rompimento